Em primeiro lugar, Diego, queria agradecer a vocês do CAEM, a equipe toda, a Valéria, a Bruninha, que me atendeu aí, fez um apoio aí nas outras salas, né? Você também. Claro. Agradecer por essa oportunidade da gente poder estar ao vivo numa época de pandemia como essa aí, né? Em que a única, Verdade. a única possibilidade é esse encontro. E não é só por isso, é porque esse encontro, para mim, é assim, é um congresso muito importante e que reúne, eu diria assim, toscamente, mas quem tem fome com quem tem vontade de comer. A fome com quem tem vontade de comer, né? Verdade. Reúne pessoas interessadas na música, reúne professores maravilhosos que acabam fazendo palestras, dando dicas de como fazer melhor a coisa, a musicalização. E isso é muito importante para todo mundo. E reúne também nós que somos apoiadores e fabricantes de material vinculado a essa área, né? E que a gente tem a oportunidade de mostrar os produtos, as novidades. Isso eu acho que é importante para todo mundo. Muito bem. E a Menestrel, eu sou o Paulo da Menestrel, alguns já me conhecem, né? E a Menestrel já faz 19 anos que está com o propósito de fornecer materiais próprios, mais assim adequados a transformar uma aula teórica numa diversão para a criança, de forma que ela apreende melhor. E nessa área, a gente tem, ultimamente nessa pandemia, a gente tem desenvolvido mais produtos de material magnético, que fica fácil, fica prático de mostrar no online. E mais tarde também, a hora que voltar ao presencial, você vai ver que é bem mais divertido para a criança. É muito eficiente esse tipo de produto. E esses produtos nossos você pode achar na loja virtual menestrel.com.br. É só digitar desse jeito. E eu, como contribuição da Menestrel para esse evento, eu mexi nos preços todos e rebaixei de ontem, 24 de julho, até 31 de julho, rebaixei 10% nos preços. Então, seria uma oportunidade, é a contribuição nossa para possibilitar que mais pessoas possam ter esses produtos, que são eficazes mesmo. Muito bem. E aqui, a gente montou aqui em casa alguns produtos para a gente divulgar um pouco mais nessa área de magnéticos. Eu vou pedir para a minha esposa, que é a professora Lucila, fazer uma apresentaçãozinha rápida, sucinta, mas tudo isso aí você pode ver na nossa loja virtual lá, em menestrel.com.br, tá bom? Bom, bom congresso a todos. Um momentinho só que eu vou jogar a imagem para a Lucila aqui. Então, queridos amigos professores, é um prazer estar aqui com vocês nesse congresso e a gente tem alguns produtos que eu vou mostrar ao vivo, eu vou falando sobre eles, ok? Bom, nós vamos começar aqui pelo Kit Compasso. O Kit Compasso é um produto para ajudar você a introduzir a fórmula de compasso. Então, a gente tem as figuras musicais todas em tamanho proporcional, as suas pausas, e essas placas que vocês estão vendo brancas, elas são para serem introduzidas naquela base em EVA ali, onde são as unidades de tempo. E você, do lado esquerdo ali, naquele espaço vazio, você coloca a fórmula de compasso e a figura branca equivalente à unidade de tempo representante da fórmula. Então, aqui a gente tem figuras pontuadas, células rítmicas, pausas, e vocês vão poder fazer um trabalho bem legal com esse produto. Depois, eu vou apresentar aqui para vocês o kit cartões de nota. Nós temos dois modelos. O modelo são notas só com clave de sol ou só com a clave de fá. E aqui à esquerda tem as notas posicionadas no endecagrama, com clave de sol e clave de fá. São figuras todas de material bastante resistente, que vocês vão poder fazer milhares de coisas com o seu aluno. Em seguida, eu vou apresentar aqui para vocês um kit que é ótimo para você trabalhar pulso musical das melodias. Primeiro, eu vou falar aqui do kit que foi apresentado antes, que é o kit Figuras na Janela. Você vai apresentar as figuras musicais, vai falar sobre o nome, a pausa e o número correspondente de cada uma delas. Esse é um kit que tem 7 cartelas com janelas vazias,
para vocês preencherem com os seus alunos. Ali dentro tem uma explicação de como se joga, para vocês preencherem com as figuras corretas, certo? Depois, eu vou falar do outro kit, que é esse kit leitura rítmica com pés, mãos e boca, onde você vai fazer, tudo isso é magnético, viu, gente? Vocês vão fazer o ditado rítmico, ou vocês vão fazer a leitura rítmica, ou as crianças vão poder acompanhar o ritmo de uma música, acompanhando com pés, com mão, ou reproduzindo um som qualquer feito pela boca. Bem, depois nós adaptamos para o quadro menor as figuras rítmicas, ou seja, semínima, mínima, as pausas, para vocês trabalharem com um quadro menor. Então, tem algumas figuras e suas pausas. Esse kit é adquirido separadamente do quadro. O quadro pequeno vem com 16 semibreves e duas claves. Esse kit que vocês estão vendo é um kit extra. Bom, esse é um outro produto que também é magnético, chama-se formação de acordes, e vocês têm diversos botões com a possibilidade de montar qualquer cifra ou acorde, com acréscimos de quinta, diminuta, sétima maior, sexta, nona, e vocês montam o acorde lá em cima no teclado. Ele vem também com uma caneta que é possível você riscar ou escrever no quadro e depois apagar, certo? Ali atrás eu tenho kit musicalização, que é possível usar tanto na aula de musicalização como na aula de instrumento, em que você tem as plaquinhas com tamanho de som proporcionais, o som, o todo, as metades, um quarto, um oitavo, as plaquinhas de baixo, aqueles pontos, aqueles círculos pretos, né, que você pode trabalhar com sílabas musicais, os nomes das notas, a escadinha musical. Você tem a possibilidade de dividir o quadro em 3 grandes regiões, grave, médio, agudo, e trabalhar ali as notinhas, ou melhor, os sons graves, médios e agudos de diversas formas, assim como também pode trabalhar as intensidades forte, meio forte e piano. Bem, do lado direito aqui, para terminar, eu tenho o quadro de piano, né, que você pode colocar na estante do piano. Ele pode ou não vir com notas coloridas, ou só de uma cor só. As duas claves, as duas mãozinhas e os marcadores lá em cima no teclado, para você trabalhar com a introdução da notação musical, ok? É isso, a gente tem outros produtos, eu espero que vocês aproveitem bastante esse congresso, que eles estão aqui, todo mundo que está aqui com as suas palestras, com certeza vai contribuir para a reciclagem de vocês, e a gente precisa disso. Muito obrigada, um beijo a todos e bom congresso. Boa tarde a todos, né? Eu acho que cabe enrolar uns 2 minutinhos, não sei como vão entrando as pessoas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Sheila e eu vou começar conversando com vocês. Depois eu preparei uns slides, porque faz parte, né? Mas eu vou começar conversando. Então, todo mundo que quiser abrir a tela, que quiser abrir a imagem, eu acho muito legal, porque conversar com seres humanos é muito mais legal do que conversar com pontinhos e só com nomes, né? Então, quem puder, eu sei que nem todo mundo pode, às vezes o aparelho não dá, o local que a pessoa está não dá, mas se for possível, por favor, abram o vídeo, que aí fica uma conversa um pouquinho mais gostosa, né? Pelo menos agora aqui no comecinho. Tá? Então, eu não vou ficar falando de currículo, essas coisas. A única coisa que eu gostaria de falar, para quem não me conhece, né, para me apresentar de alguma maneira, é assim, puxa, ela vai falar sobre desconfortos emocionais. Como ela chegou nisso, né? Que formação ela tem para falar disso? Eu não sou psicóloga, gente. Eu sou musicista, como acredito que todos vocês, ou a maior parte dos que estão aqui, né? Então, assim, eu vim do bacharelado, né? Sou pianista. E quando eu optei por
me dedicar mais ao ensino, porque foi uma opção mesmo, né? Eu comecei minha carreira trabalhando como pianista acompanhadora, pianista de ópera, com emprego público até, e eu optei por me dedicar ao ensino porque eu descobri que era o que me dava prazer no trabalho diário. Eu adoro tocar, mas eu adoro o trabalho diário de ensinar, eu adoro trabalhar com o aluno, né? E assim, para melhorar a minha formação, eu fui estudar, fui pesquisar, continuei estudando. E aconteceu, né? Não sei se por acaso, ou acho que acasos não existem, mas aconteceu de eu acabar me aproximando cada vez mais dessa área da psicologia. Então, eu digo que eu namoro um pouquinho com a área da psicologia, né? Eu não me aventuro a... Como eu vou dizer? Eu não me aventuro a me aprofundar demais em certos assuntos, eu não sou psicóloga, nem acho que músico precise ser psicólogo ou professor, mas algumas questões me incomodam muito, ou me incomodaram muito ao longo da minha experiência como aluna e como professora, né? E aí, assim, eu fui caminhando para compreender cada vez mais essas questões e evoluindo como ser humano, como professora, como pessoa. Eu acho que a gente tem que sempre, de alguma maneira, evoluir a nossa prática, né? E aí eu acabei fazendo uma especialização, que foi em Fundamentos Psicopedagógicos da Arte e da Comunicação. Depois, o meu mestrado fincou o pé na psicologia de vez, porque eu estudei Rogers no mestrado, trabalhando programas de curso, questões de concepções de curso voltados ao ensino do instrumento piano para o universo erudito, mas com um olhar, né, de outra área. E agora, no doutorado, eu trabalhei com a questão dos desconfortos, tá? Então, assim, eu não vou apresentar minha tese de doutorado para vocês. A ideia aqui não é essa, tá? Mas eu vou deixar aqui no chat para quem quiser, tá? Eu vou colocar um arquivo aqui, onde eu vou deixar algumas referências de alguns autores que eu vou citar. E eu vou deixar aqui... Opa, eu quero para todo mundo. Aqui. Eu vou deixar aqui o link da tese, para quem quiser ler depois. Tem uma apresentação, assim, uma tese de 4 anos em 5 minutos, que foi a apresentação do Performance 20, feita no ano passado, que também está na internet, eu coloquei o link. Então, assim, quem depois quiser dar uma olhada, se aprofundar, pesquisar os autores que são mencionados, fica à vontade, tá? Porque assim eu não preciso ficar falando muito a respeito da tese, que não é o objetivo hoje. Tá? O que me interessa só falar da tese para vocês, tá? É que nela eu trabalhei com um grupo de voluntários, a gente fez vários encontros, e a proposta era conhecer desconfortos causados ao longo do processo de aprendizado do piano com objetivos performáticos, né? Então, assim, esse foi o recorte, porque eu queria que a performance fizesse parte do processo. E aí, uma coisa que aconteceu, que foi interessante, foi que a maior parte dos desconfortos mencionados foram emocionais. Até na banca de defesa, um dos professores questionou, falou, nossa, mas quando eu era jovem, as nossas maiores reclamações eram de desconfortos físicos, de dores, de questões relacionadas à técnica, né? E eu falei, não foi a realidade que eu encontrei. Então, eu até penso que talvez hoje em dia existe toda uma geração que trabalhou tanto para vencer essas questões de dores físicas, de problemas causados por uma técnica não apropriada e causadores, né? Que isso já não está incomodando tanto a geração seguinte, porque isso já está sendo muito cuidado, né? Mas a questão dos desconfortos emocionais, elas
subiram à tona, né? Então eu achei que é interessante começar a falar disso sempre que eu tiver oportunidade para colegas. Por quê? Porque eu acho que tese não é um negócio, tese que fica só no repositório da faculdade, ou que fica só dentro do ambiente acadêmico, para mim é uma tese vazia. Eu acho que o que importa é que isso se transforme em conhecimento que a gente possa aplicar no dia a dia, que a gente possa aplicar na nossa atividade prática, que chegue até a sociedade, né? Então é isso, eu vou dividir um pouco com vocês, só que eu não vou dividir exatamente os resultados da tese, eu vou dividir os resultados da tese, acrescidos um pouquinho das coisas que já aconteceram depois dela, dos contatos que eu tive. Por quê? Porque conforme eu fui apresentando e conversando, outras questões já foram surgindo. Tá? Então, eu só queria deixar bem claro para vocês que eu não estou falando da minha tese hoje, eu estou falando claro, apoiada nela, mas de vivências, de experiências, que agora não são só as minhas relatadas da tese, mas que também foram acrescentadas por outros colegas em outros encontros que eu tive antes desses, tá? Bom, o objetivo de hoje, então, vai ser tratar da questão de desconfortos emocionais, tá? Então, eu não vou tratar dos outros desconfortos. E dos desconfortos emocionais pensados a partir do ponto de vista do aluno, que esse era o meu objetivo na tese. Por quê? Porque a gente, como professor, muitas vezes a gente acha que sabe. A gente acha que sabe da nossa experiência, da nossa observação, mas nem sempre a gente sabe o que está acontecendo com aquele aluno dentro dele, né? Então, assim, eu queria muito conhecer desconfortos a partir das experiências das pessoas. Por isso que o trabalho de doutorado, assim, foi todo desenvolvido dentro de um anonimato 100% garantido, enfim, muitos cuidados para que as pessoas pudessem se sentir à vontade para falar, né? E assim, o que eu encontrei vai ao encontro, né, de muito do que eu ouço também no dia a dia, né? Só que nem sempre a gente lembra desses aspectos, ou às vezes tem certas práticas, certos comportamentos que estão tão enraizados na nossa maneira de trabalhar que a gente não percebe, né? Então, assim, a única questão teórica que eu quero levantar hoje é só para a gente pensar igual, tá? Pensar junto, trazer para vocês a ideia de experiência a partir da qual eu estou partindo, que é o conceito de experiência que eu trabalhei, que eu trabalho, na verdade, no meu dia a dia, tá? Então, assim, esse conceito de experiência é um conceito elaborado pelo John Dewey, que foi um filósofo da educação, e ele traz uma questão, esse conceito de experiência dele, assim, nessa ideia, o que é uma experiência? Uma experiência é uma situação ou algumas situações que você vive e que depois que você viveu, você olha para trás e fala, nossa, isso foi uma experiência. Então, você configurou para essas situações uma unidade. Você passou a enxergar aquilo que você viveu como uma unidade. E isso é uma experiência. Tá? As experiências, porque no momento que você configura as situações como uma unidade, você diz assim, nossa, eu vivi uma experiência, o que isso está significando para você? Que isso foi importante? De alguma forma você aprendeu com isso ou isso te modificou? Entendeu? Quando a gente traz essa ideia de experiência, a gente traz a ideia de que essa vivência nos modificou de alguma maneira. Então, o Dewey, ele diz que as experiências têm dois princípios básicos. Um é o princípio da interação, porque nas experiências você está o tempo todo num diálogo entre aquilo que existe dentro de você e o mundo externo. Então, esse processo de interação faz parte da experiência. E o outro princípio, que é o que me interessa mais no momento, que é o princípio da continuidade. Então, qual é a ideia da continuidade? Quando a gente vive experiências, e essas experiências, elas se articulam com outras experiências, né? Então, assim, as experiências, elas não são simplesmente isoladas. Até pode acontecer de a gente viver uma experiência isolada que isso não se conecta com as demais. Mas a maior parte das experiências que nós vivemos, elas se articulam,
né? E assim, uma experiência não fica bonitinha esperando a outra acontecer para daí acontecer e emendar. Não, a gente vive um monte de coisas na nossa vida e a gente vai articulando experiências vivenciadas. E o que acontece? Se a experiência nos modifica, ou seja, porque eu não sou a mesma pessoa quando termina a experiência depois que eu vivo ela, certo? Que eu era quando eu comecei. Então, essa experiência modifica a próxima experiência. Certo? Por quê? Porque uma vez que eu vivi a experiência, eu já não sou mais a mesma pessoa de antes, eu já mudei em relação à próxima experiência que eu vou viver. E aí é que a questão dos desconfortos ganha um aspecto importante quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem da música, que em geral é um processo de ensino-aprendizagem longo. Principalmente quando eu falo do meu instrumento, né, que é o piano, os cursos são longos, né? Então, assim, é uma vivência que você vai articular muitas experiências ao longo do processo. Então, a gente tem experiências positivas, a gente tem muitas, né? E assim, elas são muito faladas, né? São bastante faladas. Gente, os links foram disponibilizados ou não? Eu disponibilizei um arquivo, tá? Dentro desse arquivo, não subiu o arquivo? Subiu, sim, tá lá, referências. Voltando aqui, eu estava respondendo a uma pergunta do chat. Então, assim, a gente, dentro dessa articulação das experiências, as experiências que nos trazem alegria, felicidade, elas são sempre muito comentadas. Todo mundo comenta, nossa, que a música faz bem, nossa, que a música é muito legal, que estudar um instrumento acrescenta muito na nossa vida, no nosso desenvolvimento e tudo mais. Os lados que não são tão positivos, que podem acontecer, são menos discutidos. Eles são menos conversados. Mas para nós que somos professores, é muito importante abordar essas questões. Por quê? Porque nessa articulação de experiências que não são confortáveis, que são desconfortáveis, o aluno pode perder o estímulo de estudar. A pessoa pode até acabar sendo prejudicada em outros aspectos da vida. A gente pode até acabar perdendo um aluno, não porque ele fez uma opção por outro curso, mas porque ele está incomodado com a situação e não fala. Então, essa questão dos desconfortos emocionais, ela é importante. Não é uma coisa para a gente ignorar. Quando eu falo de desconfortos emocionais, eu não estou falando só emoção, tá? Estou falando emoção, sentimento, humor, tudo que está relacionado com afetividade. Então, assim, só para diferenciar para quem não sabe, né? Muito rapidamente, a emoção mesmo, a emoção ela é física e ela é mais breve. Então, assim, a emoção é uma reação que a gente tem a algum estímulo, né? E essa reação, em geral, ela é intensa, não dura tanto tempo e ela é corpórea. A gente tem reações no corpo, seja uma reação de acelerar o coração, seja uma reação de ter, por exemplo, mudanças de voz, né? Alguém já tentou gritar quando está sendo assaltado para ver que não sai nada, né? Então, assim, a gente tem as emoções, elas causam reações físicas. Os sentimentos, eles já estão vinculados a uma elaboração da emoção. Então, o sentimento ele é mental. Então, em geral, ele é mais profundo, mais duradouro. E aí é que tá. Então, assim, deixa eu admitir uma pessoa aqui. Uma vez que as emoções não são trabalhadas ou elas decorreu delas um sentimento que não é um sentimento positivo, entre aspas, quer dizer, um sentimento desconfortável, isso vai afetar o aluno de alguma maneira. Nós temos como evitar tudo isso? Não, nós não temos. O que a gente pode é tentar olhar um pouco mais de perto, né? Desconforto, frustração faz parte da vida, certo? Então, assim, não existe vida cor-de-rosa sem nenhum desconforto e sem nenhuma frustração. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida, tá? Então, assim, a gente tem desconfortos por contrariedades. No caso da nossa situação de professores de música, muitas coisas que são externas à aula de música, mas que influenciam no dia a dia do aluno e que ele traz para a nossa aula. A gente tem
desconfortos derivados de outras aulas que não são as nossas aulas de instrumento, mas de coisas que acontecem na escola, da relação do aluno com outros alunos e que chegam até nós e que acabam tendo um reflexo na relação afetiva dele com o instrumento e com o fazer musical dele. A gente tem desconfortos que são causados, às vezes, porque o aluno tem que se submeter a situações às quais ele não concorda e que ele não verbaliza, e que vai segurando aquele incômodo, e aí aquilo vira uma bola de neve, em algum momento aquilo vai explodir, né? Às vezes nem é algo tão assim grave ou algo que não pudesse ser contornado, mas existe uma má interpretação e aí não houve uma possibilidade de diálogo e aquela má interpretação virou um mundo, aquilo que era desse tamanho ficou gigante. Então, assim, muitas vezes desconfortos são causados por situações que parecem comuns, né, que a gente entende como comuns, mas que na outra pessoa, por N motivos, causou uma sensação ruim naquela hora. E que, assim, se aquilo não for resolvido, não for dissolvido, não for trabalhado, às vezes a pessoa resolve por si própria. Morreu. Como muitas frustrações que a gente passa pela vida, a gente resolve e vai embora. E às vezes aquilo fica uma pedrinha no sapato. E a pessoa continua caminhando, fazendo a sua jornada, mas aquela pedrinha fica incomodando. Então, o pisar dela, o caminhar dela, nunca vai ser tão prazeroso, ela não vai estar tão satisfeita, como se ela não tivesse com aquela pedrinha no sapato incomodando, tá? Então, assim, eu não estou querendo dizer que nós, professores, somos responsáveis por todos os problemas. Nós não somos, gente, pelo amor de Deus, tá? Nem estou dizendo que a gente tem que fazer terapia em aula de piano. Também acho que nós não temos, embora de vez em quando nós façamos, nós sejamos bons ouvidos, né? Mas a gente não tem que fazer isso. É um trabalho para o psicólogo, não é para nós, tá? Mas se a gente conseguir cuidar um pouquinho mais do que acontece, se a gente conseguir perceber um pouquinho mais desses desconfortos, de repente a gente consegue evitar alguns deles. Ou perceber uma reação desagradável do aluno em relação a alguma coisa que aconteceu. Quer dizer, a gente pode acordar a nossa percepção. Eu gosto muito das falas do Rubem Alves, né? Quando ele fala acordar os sentidos, daí eu roubei dele isso. Eu acho que a gente tem que acordar a nossa percepção para essa questão. Um dos autores que eu trabalhei na tese foi a Violeta de Gainza, que acho que todo mundo aqui conhece, e no livro de psicopedagogia dela, ela apresenta um trabalho que ela fez com uma psicanalista a respeito de dificuldades no canal do músico e a relação disso com questões psíquicas, né? Então, assim, o contrário também acontece, né? E aí ela fala que é uma coisa interessante que a Violeta fala, né? Que assim, o professor de música ele pode observar, ele pode prestar atenção. Mesmo que a gente não vá resolver certas questões, a gente pode prestar atenção, né? E com isso a gente pode ajudar. Ela está doente? Isso significa... Será que quem está com o microfone aberto podia, por favor, fechar? Porque se a gente começa um contraponto aqui que não fica muito tonal, assim, fica meio difícil. Aí, assim, claro que existem limites. Nenhum de nós precisa ser, sabe, o suprassumo da perfeição. Gente, isso não existe. Nós somos pessoas, nós nos esbarramos o tempo todo. Acontece, às vezes nós damos uma cotovelada no outro sem querer, tá? Empurramos o outro sem querer e pedimos desculpas. Então, o que acontece? Nós somos seres humanos. Tá? Vão acontecer alguns conflitos? Vão, isso é normal, isso faz parte da vida. A questão é como a gente lida com eles. Então, assim, limites existem e limites fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, fazem parte do processo musical também, tá? E assim, o que a gente precisa ter muita consciência é que esses limites delimitam perfis de atendimento. E aí, uma das questões importantes antes de entrar nos desconfortos em geral, é que, assim, o que eu percebi das minhas conversas é que, assim, esses limites, eles nem sempre são muito claros para os alunos, embora eles pareçam muito claros para nós. E esses limites precisam ser muito bem explicados.
tanto em relação à escola, quanto em relação aos cursos, quanto em relação à nossa atuação com os professores. Para a gente não causar expectativas que a gente não pode ou não quer cumprir. Tá? Então, assim, você tem limites de instituições e limites de cursos. Então, assim, se uma instituição espera que um aluno ingresse no curso com um nível X ou Y, no momento que ele aceita um aluno que não tem esse nível, e daí ele cobra desse aluno que ele deveria ter um outro nível, está errado. Certo? Por quê? De quem é o erro? O erro é de quem não estabeleceu um limite claro e não continuou, o contrato daquele limite não foi cumprido até o fim. Então, assim, eu vou ok, eu posso ir no mercado, e no mercado eu vou comprar carne, vou comprar fruta, eu vou comprar mercearia, tá? Só que, assim, se eu resolver ir no açougue, eu não vou reclamar que no açougue não tem maçã. O açougue tem um limite. O limite dele é vender a carne. Então, assim, se eu vou no açougue e vou reclamar que o açougue não tem maçã, eu estou errada. Mas se o açougueiro disser para mim que no açougue dele também tem uma quitanda, eu vou chegar lá e vou esperar que tenha uma maçã. Então, assim, os limites das instituições e dos professores precisam ser bem claros. Eu digo assim, até da minha prática, por exemplo, eu não trabalho com música popular, porque eu não sei mesmo, tá? Eu, assim, eu faço maior, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não sei. Eu até tentei aprender, mas nunca foi bem a minha praia, né? Então, se chega um aluno me procurando para ter aula particular e diz que quer estudar música popular, eu encaminho para um colega. Falo assim, gente, eu não vou te enganar, eu não sei fazer isso. Ah, mas eu quero ter aula com você. Tá, então a gente faz o seguinte, você procura um colega e você faz aula quinzenal comigo, quinzenal com o colega, então. Mas eu não posso te oferecer o que eu não sei fazer. Né? Então, os limites precisam ser muito claros, isso já evita um monte de problema. Limites pessoais dos professores também. Tem coisas que incomodam a gente. E que a gente tem o direito de falar para os alunos que aquilo incomoda a gente. Quando você diz para um aluno que algo está te incomodando, se ele pode te ajudar a resolver a questão, entendeu? Então, assim, você nesse momento está colocando os seus limites pessoais. Isso também faz parte. Isso também é importante. Pior é não falar nada e de repente explodir. Sabe? Então, assim, essas questões são boas da gente trabalhar. Questão de limites de prazos também são muito importantes de serem muito claros. Então, assim, o aluno ele vai ter que fazer uma prova, o aluno ele tem que cumprir uma obrigação com a escola. O que ele tem que fazer? Qual é o prazo que ele tem? Ele foi avisado lá atrás que isso vai acontecer? Ele tem uma apresentação, não é só prova, não. Ele tem uma apresentação que é esperado que ele participe, ele está informado disso desde o começo. Quer dizer, tudo isso são limites que são colocados pelos lugares ou pelos professores e que as pessoas precisam saber. Como a gente sabe em relação a outras atividades que a gente faz. Como eu disse, você vai na quitanda para comprar fruta, você vai no açougue para comprar carne. Essas informações são muito claras. Então, assim, os alunos precisam ter as informações das instituições e dos professores de forma clara. Não significa que as coisas têm que ser rígidas, não é isso. É que limites são, como diz o próprio nome, eles delimitam, eles configuram algumas situações. Então, assim, quando você apresenta os limites com clareza, a pessoa tem como elaborar dentro de si um processo de lidar com esse limite. E até de resolver se ela aceita ou se ela não aceita. E se ela não aceitar, você pode discutir até que ponto esse limite é flexível, é permeável. Né? Mas, assim, é importante colocar. E essa é uma prática que no meio musical não é muito clara. Não é mesmo. Entendeu? Às vezes a gente tem tanta coisa que vem da tradição que às vezes a gente esquece que as outras pessoas não sabem disso. E a gente acaba não informando. Tá? E informar ajuda. Eu vou abrir a tela agora, eu vou compartilhar, que eu acho que vai me ajudar a organizar, porque eu falo muito. Então, assim, se eu não seguir alguma coisa que está projetada na tela, eu vou passar a outra meia hora e não vou dizer nem 10% do que eu quero. Mas vocês fiquem à vontade, a partir de agora, para dar opinião, se quiserem, fazer comentários, tá? Eu não faço questão de chegar até o fim, o que eu faço questão é que, de alguma forma, vocês se sintam tocados pelas questões que eu vou trazer. Deixa eu colocar aqui o share screen. Então, vamos lá.
Eu vou mostrar para vocês essas duas figuras que são tão comuns, a gente vê no Facebook, no Instagram, toda hora, são tão usadas, né? Mas eu acho que ilustram um pouquinho do que eu estou falando agora para vocês. Então, assim, muitas vezes o professor está vendo uma coisa e o aluno está vendo outra. Às vezes, nenhum dos dois está errado. Tudo depende do ponto de vista do que está se olhando. Mas, às vezes, é o limite da instituição ou do professor que vai mostrar a partir de que ponto de vista está se esperando que o aluno perceba. E quem que vai subir em cima para olhar do alto e dizer para o outro, olha, essas duas possibilidades são possíveis, mas vamos tentar ir por este caminho? Esse papel é do professor, esse papel não é do aluno. Por quê? Porque o professor tem mais experiência. É esperado que o professor tenha essa atitude. Claro que vai ser muito legal se o aluno tiver, mas, em geral, é esperado que o professor tenha essa visão mais ampla. Então, o aluno discordar da gente, ou o aluno perceber as coisas de uma maneira que a gente considera equivocada, não é necessariamente desrespeito ou necessariamente desinteresse. Muitas vezes é o que ele consegue ver ou perceber a partir da experiência dele. E cabe a gente, que tem mais experiência de vida, mais experiência de atuação musical, subir, né, na escada, olhar de cima e levar o aluno lá para mostrar, olha, as duas possibilidades existem. Às vezes, as duas não são possíveis. Você tem que escolher uma das duas. E nessa escolha, aí sim, o professor pode eventualmente até colocar o seu próprio limite. Olha, eu vou por esse caminho. Eu gostaria muito que você fosse comigo. Vamos experimentar? E se você não aceitar, eu não vou abrir mão. Se eu não abrir mão, esse é o meu limite. Mas eu tenho que concordar que o aluno vai estudar com outra pessoa em outra escola. Então, ter consciência dos nossos limites e trabalhar para ampliar os nossos limites quando a gente quer, ajudam muito nestas situações. Uma outra situação, também duas figuras muito conhecidas, né? Aqui o que acontece? As duas possibilidades são concomitantes, elas existem e são possíveis, não tem certo e errado. Eu posso enxergar o castiçal, eu posso enxergar os dois rostos, eu posso enxergar a moça, eu posso enxergar a velha. Tudo depende de onde eu foco a minha atenção. Então, nesse caso, quando essas coisas acontecem, é muito mais tranquilo de trabalhar com o aluno, né, de criar diálogos, de ser flexível. Então, eu ouvi bastante ao longo das coisas que eu assisti aqui, né, a questão de muita gente trabalhando com reforços positivos e negativos. Trabalhar com reforços positivos é muito bom, ajuda em um certo aspecto, mas trabalhar para que o aluno se torne autônomo é mais interessante. Se ele se tornar protagonista do estudo dele, ele vai ter mais prazer e as aulas vão ser mais legais, né? A gente também vai ter mais prazer de ter um aluno interessado, que gosta de estudar, que traz coisas para a gente, que nos questiona, isso é legal, né? Então, assim, quando a gente tem essas possibilidades, cabe a gente também perceber que as possibilidades são e não ou. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu posso ver as duas coisas ao mesmo tempo. E daí, eu trouxe para vocês 5 afirmações, tá? Que partiram da revisão bibliográfica da tese, que eu falei, tá lá, né? Então, assim, mas são 5 afirmações que eu acho interessante de trazer, porque elas podem, como é que eu vou dizer, amenizar alguns mitos, sabe? Então, assim, uma coisa importante. Músicos tendem a associar autoestima com eficiência musical. E assim, não é só o músico formado e que já atua, e que está na orquestra, ou que está no palco. O aluno que estuda muito também. Ele tende a associar o fato dele tocar bem com ele ser uma boa pessoa, tá? Então, assim, isso não acontece só com música, com esportista também acontece bastante, tá? Então, quem tiver interessado, tá aí a bibliografia para ler, tá? Então, assim, isso é muito importante para a gente, como professor, prestar atenção no como a gente fala e no que a gente fala.
Muitas vezes, eu tenho certeza que ninguém aqui vai julgar o aluno. Quer dizer, a gente já saiu desse momento, né? Todo mundo que está aqui estudando e discutindo está querendo andar para cima, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, até com as críticas, a maneira como o aluno toca, o que ele faz, para que ele não leve isso de uma forma pessoal, porque é uma realidade, tá? Os alunos de música que se empenham, que estudam, que gostam muito, que se envolvem muito com o instrumento, tendem a associar autoestima com eficiência musical. Isso está ali grudadinho na personalidade. Uma outra frase interessante: a competitividade não precisa ser um modelo para eficiência. Gente, competitividade não é só por aluno para fazer concurso, é também, tá? Mas não é só isso. Quantos colegas eu vejo que fazem, por exemplo, a apresentação de final de semestre e botam o melhor aluno tocando no fim? Pronto, já gerou uma competitividade dentro da classe. Ou quando você atribui notas e faz comparações, esse é melhor, esse é pior. Ou olha, esse conseguiu tocar aquela música. Então, assim, a competitividade, ela não precisa ser um modelo para eficiência. Você pode conseguir que o aluno seja eficiente usando de outros artifícios, de outros argumentos. Você não precisa o tempo todo trabalhar estimulando a competitividade. Alguns alunos precisam da competitividade, alguns precisam. Tem algumas personalidades que, se não forem estimuladas assim, não andam para frente. Mas nem todos. Nem todo mundo trabalha esperando a cenourinha no fim. Então, a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar de forma múltipla, né? Quando a gente tem vários alunos, para que a gente possa atender a todos eles de uma maneira diferente. Então, assim, a competitividade ela já é questionada há tanto tempo na área da educação, e isso tem que chegar até o meio musical, né? Claro que existe uma competitividade da vida que a gente não vai conseguir mudar. Existe, está na vida. O que a gente não precisa é trazer isso para a nossa sala de aula de uma forma acentuada. Uma outra frase. Geralmente, o aluno investe mais que o professor para que a relação professor-aluno na aula de instrumento seja boa. Gente, isso é resultado de uma pesquisa. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo só da boca para fora. E assim, eu acredito que com as criancinhas o professor invista muito mais do que elas no início, sim. Com os pequenos, a gente investe. Mas pensando naquele aluno já adolescente, muitas vezes a gente espera que o aluno tenha um certo tipo de respeito e de submissão às coisas que a gente diz e que ele ceda o tempo todo, que ele invista o tempo todo na relação. Então, eu acho que é bem importante pensar nessa frase, né? Então, assim, será que a gente está realmente trabalhando, cada um na sua sala de aula, cada um com seus alunos, para que o investimento seja igual dos dois lados? E se ele não for igual, quem precisa investir mais, o professor ou o aluno? Né? O ambiente da escola de música e as atividades além do aprendizado musical interferem na relação que o aluno estabelece com seu processo de aprendizagem do instrumento musical. A gente não pode esquecer isso, tá? Claro que eu sempre que eu converso com colegas, assim, todo mundo comenta daquelas crianças que fazem 1 milhão de atividades, né? O pessoal fala as crianças executivas, que saem de uma atividade para outra e nem ter tempo de saborear ou de estudar as atividades, mas não é só isso, tá? Então, assim, tem aquele aluno que demora 2 horas no ônibus para ir para a escola, depois ele demora mais 2 horas para ir para a escola de música. Quanto tempo esse menino perdeu, tá? No seu deslocamento? Então, se você for comparar com o outro que mora do lado da escola e que não perde, quanto tempo tem a mais um do que o outro? Quanto mais tranquilo ou relaxado chega um ou outro na aula? As relações, questões de relações familiares, questões relacionadas ao perfil da escola formal onde o aluno estuda, a bullying que ele pode sofrer por estudar música, inclusive. Todas essas questões, elas chegam até a gente, tá? A gente vai resolver todas? Não.
mas a gente pode prestar atenção nelas e, às vezes, até ajudar a encaminhar para que algumas situações se resolvam. Experiências, essa é a última. Experiências performáticas ruins no início do aprendizado podem e tendem a desencadear a ansiedade performática no futuro. Então, o que acontece? Ignorar o nervosismo daquele aluno, mesmo que ele seja uma criança ainda pequena, na hora de tocar, ele não está muito preparado, se sentindo muito preparado para encarar um palco, e a gente acaba levando do mesmo jeito, o pai quer ver o filho tocar, a escola está pressionando pela apresentação, e assim, aquela pessoa tem uma experiência ruim e não consegue elaborar isso depois dentro dela, isso fica. E assim, mesmo que isso não apareça num tempo recente, isso pode retornar depois. E agora eu vou trazer para vocês um monte de causas de desconfortos que foram comentadas, para que cada um pense até que ponto uma ou outra se aplica ao seu aluno, à sua situação, à sua realidade. Eu não estou julgando de mim, muitas serviram para mim, eu vesti a carapuça, procurei, inclusive muitos alunos verbalizaram mudanças no meu comportamento de professora depois dessa tese, né? Então eu acho que se algo se servir para alguns de vocês, que seja algo útil, tá? Então, assim, causas verbalizadas por alunos, por eles, de desconfortos. Expectativas e cobranças que o aluno tem a desenvoltura técnica, que seria esperada em determinada idade, sem considerar seu tempo de contato com o instrumento. Isso entra nas questões competitivas, entra naquela questão de limite institucional que eu falei. Então, assim, se eu aceitei o aluno, como é que eu vou cobrar dele o que ele não sabe antes de vir estudar comigo? Entendeu? Se eu for cobrar isso, é melhor não aceitar. Por quê? Porque essa pessoa não tem culpa do que ela não sabe. Ela não tem culpa de não ter essa desenvoltura ainda. Se ela está comigo e se eu aceitei, ela vai adquirir isso. Eu me comprometi com ela a fazer o trabalho, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que causa muito desconforto, porque a pessoa sente como injusto. O sentimento dela é de injustiça. Ao invés de ser motivador, dependendo de como se aborda a questão, é ao contrário, a pessoa se sente injustiçada. Tá? Expectativas e cobranças que o aluno tenha compreensão musical e conhecimento de repertório sem oferecer ferramentas que o ajudem a resolver suas lacunas de forma efetiva. Então, assim, muitas vezes, tá? Eu cobro do aluno que ele já tem que saber isso, ou tem que saber aquilo, até pelo que eu já ensinei ele, mas nem sempre eu ofereci as ferramentas que ele precisa. Então, as ferramentas não são iguais para todos os alunos. Alguns alunos aproveitam o conhecimento de uma maneira, outros alunos de outro. Alguns alunos vão aprender um conhecimento por uma atividade, outros alunos vão precisar de uma atividade diferente. Alguns alunos, pelas experiências que têm, você explica uma vez, um aluno já entendeu e já sai fazendo. Outros alunos, você vai ter que trabalhar, sei lá, desenvolver pulso, por exemplo. Você vai ter que cutucar o aluno para ele sentir no corpo, porque ele tem mais dificuldade. Vai precisar fazer uma atividade separada, mais lúdica, para ele conseguir experienciar aquilo no corpo, até ele conseguir entender o que é uma pulsação musical, por exemplo. Então, não dá para a gente cobrar, tá? A não ser que a gente tenha oferecido todas as ferramentas, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado. Desconhecimento dos limites exigidos ou impostos por instituições e professores, isso eu já falei antes. Preconceitos de todo tipo, incluindo preconceito pelo aluno tocar música erudita e popular. Então, gente, preconceito é preconceito, tá? De cor, de raça, de religião, de tudo. Se você tem um preconceito, entendeu? Você não quer dar aula para aquela pessoa, não aceita. Não vai fazer a bobagem, então, de depois torturar aquele ser humano. Sabe, trabalha primeiro a sua questão, o seu pensar a vida, e trabalha a sua aceitação do ser humano e da humanidade, né? Porque assim, se eu achar que uma religião é melhor que a outra, e o meu aluno tiver uma religião que eu acho horrível, o que eu vou fazer? Eu vou, de alguma forma, eu vou conseguir trabalhar com aquela pessoa igual eu trabalho com os outros? Então, o que eu penso, o que eu acho, o que eu determino para a minha vida, ele vai influenciar a minha conduta, vai influenciar as minhas ações. Quanto mais aberto eu for,
maior o perfil de alunos que eu vou atender. Quanto mais limitado eu for, menor o perfil de alunos que eu vou atender. Mas, como eu disse no começo, você vai procurar carne no açougue e a maçã na quitanda. Então, se eu quero vender carne e maçã, eu vou ter que ser um mercadinho. Então, eu tenho que trabalhar dentro de mim para poder ser esse mercadinho. Houve pessoas que reclamaram, por exemplo, de se sentirem, de terem sido, como eu vou dizer, rejeitadas pelo fato de atuar profissionalmente no meio de música erudita e popular. Os eruditos desconsideram, têm uma tendência de considerar colegas que também trabalham no universo popular. Isso é uma coisa importante da gente questionar e de a gente pensar. Eu, como professora, não lido com os dois universos, mas eu não tenho nenhum problema se os meus alunos tocarem os dois gêneros musicais. E se, de repente, depois seguirem a atuação no gênero popular. É algo para pensar, o quanto cada um de nós aceita ou não aceita isso. E o quanto a gente, no nosso... Porque não é só o que a gente aceita. É o ambiente que a gente cria na nossa sala de aula. O que a gente fala para os alunos. A gente cria uma comunidade ali dentro. Então, a gente está criando uma comunidade de pessoas abertas e que aceitam a diversidade do mundo e que aceitam a humanidade uma da outra. Ou a gente está criando um ambiente competitivo, aquele grupinho de pessoas que só sabe falar mal do outro professor, só sabe falar mal do outro aluno. Que tipo de ser humano a gente está colaborando para construir? Eu acho que esse é o pensamento da educação hoje, esse é o pensamento da gente, né? Deveria ser, porque nós somos educadores. Nós não podemos perder essa noção. Há muito tempo, já foi há muito tempo essa noção de que só se ensina a música na aula de música. A gente ensina com todas as nossas atitudes. Atitudes machistas, né? Seja por percepções reais ou equivocadas, tá? Relatos de que meninos que tocam bem tendem a ser mais valorizados do que meninas que toquem bem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? É mais comum a gente ter, nas classes de crianças pequenas, é mais comum a gente ter meninas do que meninos nas aulas de piano. Depois isso muda, né? Na adolescência muda. Mas muito, assim, muitos colegas comentam comigo que é mais comum ter meninas do que meninos. Então, aparece 2, 3 meninos, nossa, super elogia os meninos. Tem que tomar cuidado, né? Isso pode causar em algumas meninas uma frustração muito grande. Com relação a repertório, reclamações de repertório sempre vinculado com provas. Então, principalmente para quem dá aula em escola mais formal, tá? Repertório não pode ser só para prova, né? Primeiro, assim, o que é prova? Então, às vezes o aluno quer fazer um determinado outro repertório, ele quer ter a sensação de liberdade de tocar aquele repertório. Então, assim, o repertório sempre vinculado com provas é uma coisa muito restrita. Você tem que estudar isso, isso ou aquilo para você tocar na prova isto ou aquilo, né? Desconfortos causados porque o aluno precisa escolher para tocar, para estudar, o que dá tempo de preparar naquele limite de prazo que ele tem. E não que seria mais adequado em termos da evolução ou em termos do que ele gosta. Então, ele tem uma prova, ele tem uma apresentação, aquilo vai acontecer num prazo X, então ele tem que tocar tal música, ele vai escolher aquela música, ele vai ficar trabalhando aquele repertório. E, às vezes, isso não é ruim, se ele também tiver uma margem para trabalhar um outro repertório ao mesmo tempo, outras peças ao mesmo tempo, que não sejam só com esse objetivo, né? A pressão de você trabalhar um perfil de repertório num prazo muito curto, é algo que algumas pessoas sentem de uma forma que é bastante desconfortável. Pressão para estudar um repertório em um prazo que o aluno sente irreal para si. Que ele sente que ele não dispõe de ferramentas, que ele precisa desenvolver competências, isso leva tempo. Às vezes, a gente, como professor, sabe que ele vai dar conta. Mas ele não sabe, ou não acredita que ele vai dar conta. Então, faz parte do processo a gente ajudar ele a acreditar também. E não simplesmente, olha, isso tudo que vai dar certo, né? Esse apoio emocional, esse apoio emotivo, esse apoio afetivo faz parte do processo. Por quê? Porque com isso a gente impede que desconfortos se formem e se perpetuem nessa articulação das experiências. Tá? Vamos lá.
Atropelo, eu não estou enxergando aqui o que eu escrevi, eu vou ler aqui, porque tem um negócio na frente, tá? Atropelo no preparo de obras com pressão para apresentá-las em situações de julgamentos e provas. Então, assim, além da pessoa ter que preparar uma peça por um tempo restrito, que às vezes ela não se sente pronta, ela ainda tem que preparar escorrendo. Entendeu? Porque apareceu um concurso que eu quero que o meu aluno entre, porque apareceu um teste que eu quero, porque eu quero mostrar ele em algum lugar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo pelo aluno e o que a gente acha que está fazendo pelo aluno, mas que a gente está fazendo pela gente mesmo. Eu acho que é preciso muita honestidade de cada um de nós nessa questão. Eu estou sendo muito sincera aqui, porque eu acho que eu estou falando só com um colega, então é para ser sincera mesmo, tá? E eu me incluo nisso. Tá? Não estou falando de cima para baixo, não. Estou falando dentro do bolo, né? A gente tem que ser muito sincero, porque às vezes a gente não percebe. A gente faz as coisas e não percebe. Depois que a gente vai ver a bobagem que fez, tá? Então, assim, eu estou pondo aquele aluno para tocar naquela apresentação, naquele masterclass, é por ele mesmo ou porque eu quero mostrar que eu tenho um aluno bom? Naquele momento ele está preparado, ele está com vontade de fazer isso? Ele quer fazer esse concurso? Ele quer fazer essa apresentação? Ou eu quero que ele faça? Então, é preciso tomar muito cuidado para não atropelar o ser humano que está ali, né? Senão, a alegria de fazer música, ela vai embora. Isso não quer dizer que não seja saudável alguns alunos participarem das apresentações, das competições. Não sou contra os eventos. O que eu estou questionando é o quanto a gente está respeitando o ser humano que está participando desses eventos. E o quanto a gente, por exemplo, não tá comparando aqueles que fazem o que a gente quer são melhores do que aqueles que não fazem o que a gente quer. Né? Reclamações, pouco ou nenhuma margem de liberdade de escolha de repertório, mesmo dentro de limites reconhecidos. Então, você precisa estudar uma peça barroca, você precisa estudar uma peça clássica. Tá. Eu deixo o aluno escolher? Deixei o aluno escolher. Aí ele chega para mim e fala, mas você escolheu isso? Então, que escolha ele teve? Às vezes você vai falar, mas o meu aluno não tem condições de escolher. A gente pode oferecer. Eu sempre ofereço 3, 4 opções, mando ele ouvir. Olha, você pode estudar essa ou essa, que vão trabalhar mais ou menos os mesmos aspectos. Isso é uma coisa que eu já aprendi. Então, assim, você escolhe essa ou essa ou essa. Ouve, vai lá no YouTube, tem tudo, né? Spotify, ouve, vê qual você gosta mais. Olha, as partituras estão aqui, né? Vai no MSLP, dá uma olhadinha nas partituras. Qual dessas você quer fazer? Isso mesmo com os pequenos dá para fazer. Sabe? Se tem essa, eu vou tocar para você. Qual você prefere? Peças do mesmo nível, que trabalhem as mesmas dificuldades, dá ao aluno a opção de ser protagonista, de escolher também, né? Outras reclamações. O repertório do piano é muito grande. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa para o aluno estudar e às vezes ele não tem tempo. Às vezes, quando a gente monta um repertório, ele está livre e depois ele não está mais. Então, assim, é preciso tomar cuidado para o aluno não se sentir sufocado e incapaz diante da situação, né? Perceber a valorização, o aluno perceber a valorização de peças virtuosísticas e desvalorização de peças que são interessantes para o trabalho musical, mas que não são consideradas difíceis tecnicamente. Então, assim, a gente escolhe um repertório, o aluno escolhe o repertório, está todo mundo feliz. Aí vem aquele outro tocando aquela peça assim, né? Aquele Liszt, nossa, como toca bem. E o outro está tocando uma peça em andamento moderado, lento, não toca bem, só porque naquele momento não está fazendo aquele repertório. Então, assim, são conceitos que a gente traz e que a tradição empurra para dentro da gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A competitividade é uma vilã. Então, assim, ela causa muitos sentimentos de injustiça e mal-estar por causa da comparação constante com os colegas. E, às vezes, não é a comparação aberta, é essa comparação velada. Tá? Essa comparação velada, por exemplo, de dar um tempo maior de aula para o aluno que eu gosto mais, a comparação essa comparação velada de oferecer mais oportunidades para dois alunos que estejam no mesmo nível, têm as mesmas condições, mas um me agrada mais, o outro agrada menos. Estabelecer competitividade entre os alunos, né? Como eu disse, quem vai ser o melhor, ou esse tipo de coisa, quem é o melhor. Isso não é saudável. Algumas pessoas buscam competitividade porque precisam, são educadas dessa maneira, mas a gente não precisa estimular isso na sala de aula.
Valorização excessiva da participação do aluno em concursos ou o oposto, impedir que o aluno participe. Concursos existem, faz parte da vida. Tá? A minha opinião pessoal sobre isso não entra aqui. A questão é, tem aluno que quer fazer, tem aluno que não quer fazer. Às vezes o que não quer fazer toca melhor do que o que quer. Eu não tenho nem o direito de obrigar o que não quer fazer, e nem tenho o direito, se um quer mesmo participar, ele quer ter experiência, eu não tenho o direito de impedir que ele participe. Eu tenho o direito de prevenir, mas não de impedir. Então, são coisas, no momento que eu trago isso para dentro da sala de aula, que eu ofereço a possibilidade, eu tenho que estar aberta. Entendeu? Se eu me colocar indisponível diante da questão, é diferente. É indisponível para todo mundo. Se eu me coloco disponível diante da questão, tem um aluno mais fraquinho, mas que quer fazer um concurso. Será que tem algum que abarque, né, esse perfil de aluno que ele poderia participar? Tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas faz parte da vida. Às vezes os alunos querem fazer. Falta de empatia e coleguismo alimentada pela competição. Isso é uma grande reclamação. No momento que eu criar uma classe onde eu estimule a competitividade entre os alunos, onde eu estimule que se fale mal um do outro, onde eu estimule que se fique falando mal de outros professores e de outros colegas, eu também vou alimentar a solidão de cada um. Isso é uma coisa para a gente pensar. Questão das provas, escolas que têm provas, tá? Então, assim, primeira coisa, gente, para que serve prova? Eu falo para os alunos, prova serve para aprender a fazer prova. Prova de piano não é prova de matemática, né? Errou 2 notas, tira 2 pontos. Ninguém vai fazer isso. Não acontece isso, não é assim que funciona. Mas o aluno sabe disso. Ele sabe que se ele errar tudo no dia da prova, ele vai passar do mesmo jeito. Ele sabe que o que eu estou avaliando ali não é aquela execução, mas é um processo. E se for a execução? Se for uma escola onde aquela prova é decisiva, aquele aluno está preparado emocionalmente também para aquela situação? Então, assim, o aluno tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo avaliado naquilo. Né? Eu, pessoalmente, parto do princípio de que prova é só para aprender a fazer prova. O que eu avalio é o processo. E também o que eu avalio é a preparação para a prova. Me interessa que o aluno chegue na prova com material para mostrar. Às vezes não está pronto. Às vezes ele está mostrando aquele pedaço que ele fez. Né? Mas assim, ele aprende a se comportar diante de uma banca, ele aprende a se preparar num prazo, o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer. Porque se um dia ele for prestar um vestibular para música, ele vai passar por uma prova, que é o vestibular. Porque se um dia ele for querer um emprego com músico, ele vai passar por uma prova. Então, assim, a prova faz parte do preparo, né? Mas ela só serve para isso. Porque, assim, a prova não prepara para o concerto, a prova não prepara para o palco. O palco é outra relação, completamente diferente. É outra situação. Né? Desconforto com provas com banca, por conversas da banca, comentários depreciativos feitos pela banca para a pessoa após ela tocar. Né? Então, assim, quem está tocando sente falta de respeito. Tá? Embora, às vezes, o cochicho na banca não tenha nada a ver com a pessoa. A pessoa perde a concentração. Você vai interromper, você está fazendo uma banca de prova, você vai interromper, a pessoa sabe antes que ela tem a possibilidade de ser interrompida? Isso foi avisado? Tudo isso é importante, é respeito humano. E são coisas que eu falei, a tradição musical, a tradição do ensino erudito, ela está tão cheia de comportamentos do século XIX que se a gente não prestar atenção, a gente repete. Né? Uma coisa também que levantaram, avaliação com o público. Tá? Relataram que aumenta a ansiedade, tá? E um estado de confusão entre a relação com o palco e a relação com a prova. Porque o que acontece? Você faz a prova na situação de tocar no público, com público, né, num recital, aquilo vira uma prova e não um recital. Porque o que é mais importante naquele momento? Fica sendo a avaliação da prova. Né? Então, assim, a relação daquele aluno com o palco começa a ser uma relação de cobrança que é diferente do que a gente espera que se torne a relação com o palco. Claro que a gente sobe no palco para tocar bem, claro que mas é diferente de estar sendo avaliado ali por um professor. É muito diferente. Cada um de nós sabe o que acontece, tá? Se a gente for chamado amanhã para fazer uma prova, a gente vai ficar nervoso, a gente vai querer mostrar o melhor, a gente vai ficar ansioso, não vai?
Então, assim, o aluno também fica. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente coloca uma situação em cima da outra, né? Para algumas pessoas, levam de letra, mas algumas pessoas acabam gerando mal-estares que vão ficando e que vão continuando. Em relação a apresentações, eu não sei, deixa eu ver aqui o tempo, como é que tá? Ih, já deu tempo, gente. Então, assim, ainda tinha aqui algumas coisas, eu vou pular aqui, porque por causa vai ficar por uma outra vez, tá? Mas, assim, só para vocês verem, algumas coisas em relação a apresentações, tá? Reclamações de quando o professor tem sempre razão. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho quando a gente pode abrir mão do que a gente pensa, tentar entender o outro de uma forma um pouco mais empática, tá? Desvalorização de atividades como piano colaborativo. Então, assim, às vezes a gente mesmo pede para o aluno tocar com o colega e depois reclama que o aluno não estudou o repertório para a aula porque ele estava estudando a música que tocou com o colega. Ou às vezes o aluno vai tocar com o colega e o professor que trabalhou, que estava lá, o professor do colega, não entende que aquela parte é difícil para ele. E aí, assim, às vezes faz um comentário ruim, quem vai ter que ir lá defender o aluno? É a gente. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade, né? Então, assim, tem algumas questões relacionadas a essa atividade de colaboração. E, assim, antes de fechar, essa questão é bem importante. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com promessas irreais. Então, assim, às vezes a pessoa tem um perfil de constituição física mais mignon, né? Então, assim, mais pequena, tem uma mãozinha pequena. A gente não pode prometer que essa pessoa vai ter uma mão de Rachmaninoff quando ela tiver 18 anos, gente. Isso pode gerar expectativas naquela criança, naquele adolescente, que vai trazer uma série de transtornos para depois. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, com o que a gente fala em relação a essas situações. E, assim, eu vou terminar, então, com algumas coisas pessoais que eu concluí para mim mesma, que vocês podem achar bobagem. Sempre que eu falo para os alunos, olha, achou que é bobagem, joga fora. Achou que serve, aproveita, tá? E aí, assim, fica a oferta. Se algum de vocês quiser conversar sobre esses assuntos na sua escola, com seus professores, de grátis, viu? Eu só falo, eu sou super, super disposta, porque é uma coisa que eu realmente abracei com relação ao grupo que trabalhou com voluntários comigo. Eu falei, olha, gente, eu prometo para vocês que eu vou tentar levar isso para frente, porque doeu muito na alma, sabe? E eu apresentei o trabalho num congresso internacional que trabalhava exatamente essas questões de mal-estares na educação musical. Vai sair um livro o ano que vem. Foi um congresso no Canadá. Então, assim, isso não é uma preocupação minha só. É uma preocupação que está acontecendo no mundo. As pessoas estão começando a se tocar que é preciso se preocupar com essas questões também nas aulas de instrumento, principalmente quando a gente trabalha com perfil erudito, visando uma performance, uma profissionalização. Tem muita coisa em questão. Então, algumas coisas que eu aprendi para mim, tá? É preciso prestar atenção no aluno, ter empatia, criar espaço de conversa, uma boa relação pessoal, entender o processo de cada um. Tudo isso faz muita diferença num resultado positivo, mesmo tendo os limites institucionais. Eu trabalho na municipal, eu tenho limites institucionais, mas mesmo considerando os limites institucionais, eles são muito mais flexíveis do que a gente imagina. Podemos conscientemente trabalhar sem estimular a competitividade, tentar tirar a comparação entre alunos, não estabelecer metas concurso para certas oportunidades, quem for o melhor faz isso, ganha isso, esse tipo de coisa. É importante sempre reservar um momento da aula para ouvir o aluno tocar sem interromper, isso é fundamental. Tá? Porque isso vai preparar para a performance. Não é o ensaio da véspera do recital. Se toda aula eu ouvir um pedaço do que o aluno tem para me mostrar sem interromper, e eu aviso antes, tá? Então, assim, a peça ainda está em processo de trabalho. Não dá para ouvir inteira para depois começar a trabalhar, porque daí já acabou a aula, né? Mas dá para falar para o aluno, eu vou ouvir essa página sem te interromper. Toca tudo que você fez e daí a gente volta nela e a gente vai trabalhar. Ou toca esse pedaço. Porque naquele momento, ele toca com concentração total na música. Porque o que acontece, eu já peguei muito aluno assim, que vem de outros professores, outros espaços, o aluno toca esperando eu falar a correção. Ele não está focado na música, ele fica tocando esperando ser corrigido. E aí, o que acontece no dia da performance que não vai acontecer isso?
ele precisa treinar essa concentração integral na partitura, né? Obrigada a todos vocês. Fica aqui a oferta. Se alguém quiser continuar conversando sobre esse assunto, eu estou à disposição. Muito obrigada. Tchau para vocês.